Tinha uma criança e o seu pai que estavam passeando pela cidade onde eles moravam e viram que chegou um circo, tá? Aqueles circos com animais. E a criança viu os elefantes, né? Ela e o pai dela ficaram olhando. A criança, o menino, queria ver o circo sendo montado e ele viu então os elefantes sendo usados para carregar coisas pesadas. E o menino logo associou que elefantes são muito fortes, né? E são. E no dia seguinte, então, o pai e a criança foram ver o espetáculo e a criança viu os mesmos elefantes amarrados com uma corda no tornozelo. E a criança perguntou pro pai por que eles não fogem, eles são muito fortes, essa corda não ia conseguir segurar eles. E o pai então explicou que quando os elefantes eram filhotes, o pessoal do circo amarrou eles com essa corda. E a corda, então, na infância segurava eles. E eles tentaram 2, 3 vezes e viram que não conseguiam fugir. E até que eles desistiram. E eles foram crescendo, foram ficando fortes e não tentaram mais. Ou seja, eles estavam se limitando com base em algo que aconteceu no passado. Não era mais realidade, mas no inconsciente deles ainda era realidade, né? E isso é para exemplificar como que funcionam as nossas crenças limitantes. Então, são coisas que a gente aprendeu na infância, nos primeiros anos aí de vida, que ficam na nossa mente e que vão limitando a nossa vida, o presente e o futuro, com base em algo que não é real. Então, com base em coisas que a gente ouviu, que a gente aprendeu, que nos ensinaram, conclusões que a gente tirou que não são mais reais, né? Então, a mesma coisa, a corda sim segurava, né? Era um limite e era uma proteção, né? Não tentar fugir porque ia machucar, porque sabia que não tinha jeito na infância, né, do animal, quando ele era filhote, mas agora não é mais real. E é assim que acontece com as nossas crenças limitantes. Então, a gente muitas vezes não para pensar se as coisas ainda são reais, se elas servem pra gente, ou se elas só estão ali pra nos limitar mesmo. E um exemplo, vou dar um exemplo assim, às vezes crianças que ouvem muito, não fala com estranhos, não fala com estranhos, e ela fica assim, acaba criando um medo e uma resistência de falar com pessoas novas, né? Então, não é explicado o porquê, não é explicado em que situações, né, não falar com estranhos, e a criança acaba associando que isso é para a vida dela. Então, na adolescência e na fase adulta, ela tem uma dificuldade gigante de criar amizades, de conhecer pessoas novas, porque aquilo ali foi muito forte para ela na infância, né? E inconsciente ela ainda acha que ela não deve falar com estranhos, tá? Esse é um exemplo, assim. Outro exemplo interessante que é mais sutil, ou seja, ninguém falou, mas ela viu, ela experienciou situações que fizeram ela acreditar que aquilo era real. No exemplo do dinheiro. Então, numa família que o dinheiro sempre foi, quando vinha à tona o assunto de dinheiro, os pais, a família brigava, a criança ela associou dinheiro com confusão, com briga, com desentendimento. Então, na mente dela, o dinheiro é mal, ou seja, o dinheiro traz essas coisas ruins à tona. Então, ela se sabota a ponto de não fazer dinheiro, ou quando ela faz, né, que algumas pessoas têm uma habilidade muito grande de fazer dinheiro, de manifestar, de atrair, quando ela faz, ela sempre dá um jeito de perder, né, de eliminar, de gastar com coisas que ela nem vê. Então, isso é porque ela acredita que o dinheiro vai fazer mal. Então, ela não quer ter dinheiro para não atrair, para não viver essas coisas que ela viveu na infância. Então, ninguém precisou falar nada, né? É só o que ela viu, o que ela experienciou, né? Que às vezes nem era diretamente com ela, mas ela via acontecer ao redor e ela acreditou naquilo. Então, esses são alguns exemplos, tá?
E o que a gente faz com isso, então? Eu preciso lembrar de todo o meu passado para resolver essas coisas? Não, você não precisa ficar escavando. Eu até recomendo que você não faça isso, porque as coisas certas, elas vão vir na hora certa. Então, assim, por exemplo, o meu processo de coaching, eu não fico perguntando no passado. Algumas situações, eu acabo fazendo algumas perguntas, mas o foco nunca é o passado, gente, o foco é o presente. Então, uma das coisas que eu faço, né, é primeiro trabalhar na energia, trabalhar no alinhamento do cliente. E quando ele tá nesse estado positivo, que ele já aprendeu a notar a variação de emoções, enfim, de sentimentos, começam a vir à tona essas coisas. Então ele não precisa escavar, não precisa ir atrás, essas coisas aparecem naturalmente. E aí a gente trabalha, tá? E muitas vezes a gente não precisa nem ver de onde veio isso. É algo que só com as atitudes dela eu já consigo identificar qual que é a crença limitante e a gente já consegue substituir por algo positivo. E eu recomendo mesmo que as pessoas façam dessa maneira. Não vai atrás de coisas negativas quando você já tá se sentindo mal, já tá para baixo. Né? Então, esse é um grande diferencial do meu processo de coaching, porque as pessoas elas saem super empoderadas e super alegres e felizes, que eu acho que esse é um grande benefício para elas e para o mundo, né? Para a mensagem, para a presença delas, né, no mundo, para elas influenciarem outras pessoas. Então, são trocados os pensamentos e esses limites vão sendo eliminados. Então, não é nada forçado, né? Porque no universo nada é forçado. Na natureza as coisas acontecem naturalmente. É assim que também deve ser. A gente não precisa querer resolver todos os problemas, até porque a gente não vai, né? A gente sempre vai querer evoluir e sempre vai ter algo a mudar, a crescer, né? Então as coisas vão acontecendo naturalmente. E é dessa maneira que funciona mesmo, tá? O que mais? A melhor maneira, então, é você ver esses limites conforme eles vão aparecendo, tá? Não é forçar e, principalmente, é trabalhar primeiro na sua energia, tá? Na mentalidade, e a gente consegue mudar essas crenças, né? Realmente transformar para que seja uma transformação duradoura, independente, né, do tempo que você vai fazer de coaching, se é um mês, se é 2 meses, enfim, quanto tempo que você vai ficar no processo de coaching. É importante que as coisas que a gente conseguiu trabalhar, que elas não voltem, que não haja tipo uma recaída, né? Que você consiga manter e que você sempre trabalhe coisas novas, né? Que seja uma evolução, porque a gente tá aqui pra evoluir. Então, isso que é o legal do coach, você não fica anos trabalhando no mesmo problema, né? Problema não, uma situação. Você vai sempre evoluindo e o coach ele tá ali junto na sua evolução, né? E, gente, aproveitando, eu quero dizer que hoje, talvez até amanhã, eu deixe ainda disponível para vocês marcarem 2 sessões, tá? Esse pacote de 2 sessões eu não vou mais oferecer, mas eu vou deixar ainda esse período para quem tá em dúvida em fazer coaching ou não. E para ser um começo, né, para quem tem um pouco de resistência em investir, então é a chance de você investir pouco e conhecer esse trabalho de transformação, que é, tipo, não tem palavras, eu tento usar com as palavras, mas só você experienciando para ver o quanto é libertador, o quanto é bacana. Então, se você quiser, aproveita para marcar, tá? Eu vou deixar o link em algum lugar aqui. E é isso.
compartilha com a gente, se você quiser, se você se sentir inspirado a compartilhar crenças que você já identificou. Se você identificou alguma coisa com essa conversa, com esse vídeo aqui que eu fiz, né? Alguma crença que de repente você identifica, né? Porque muitas vezes a gente até consegue identificar, mas a gente não sabe como mudar. Então, é aí também que entra o coach. A gente tem... eu uso tanto a minha mente, então as técnicas, quanto o meu coração, a minha intuição, para ajudar meus clientes nisso.